Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E aí o noticiário começa a se aquecer neste início de 2024. Muita gente continua viajando. Programou-se para começar o ano na segunda-feira que vem. A cidade de São Paulo está com o trânsito menos agitado. É claro, ainda também não começaram as aulas, o que ajuda muito em São Paulo a dificultar o trânsito de veículos. Vamos às manchetes. Está aqui a folha, ó. CARF atinge maior valor em julgamentos tributários em 4 anos. O CARF é um tribunal administrativo, né, que não é formado por juízes, é formado por pessoas escolhidas, etc., do Ministério da Fazenda, ligado ao Ministério da Fazenda, e que julga recursos fazendários, gente que acha que foi injustamente premiada com uma multa, etc. Houve uma troca, né? Primeiro uma troca na própria mecânica do CARF. E o presidente do CARF era um representante dos pagadores de impostos, nós, aqui embaixo, que pagamos impostos. E o voto de Minerva, o voto final, no caso de empate, seria atribuído por esse presidente. É atribuído. Aí trocaram. Voltou o presidente a ser do governo. Claro que isso deve ter tido uma influência imensa, porque o governo está louquinho para arrecadar mais, para tentar o tal déficit zero, e aí acontece isso. Olha, de janeiro a setembro de 2023, órgão que analisa recursos sobre autuações da Receita avaliou 230 bilhões em ações. Quer ver? Lei sancionada em setembro acabou com o voto de desempate pró-contribuinte, que estava em vigor desde 2020. Naquele ano, a Fazenda passou a represar os julgamentos de alto valor. Após a sanção e com o controle da pauta do CARF pelo governo, mais processos de altas somas foram analisados e há a previsão de novas ações semelhantes em 2024. Claro que não é só isso. Represavam, adiavam, empurravam com a barriga processos mais altos. Na verdade, esse rearranjo feito permitiu que o Estado, né, o governo brasileiro, arrecadasse mais. Se eles fizessem alguma coisa boa com os nossos impostos, dava até para tolerar. Ninguém fica feliz em pagar imposto. Essa história de que quem paga e vê realizações fica feliz, nem em hospício tem gente que acredita nisso, nem em hospício. É imaginar que o cara, paguei imposto, nossa, estão varrendo a minha rua. É banana, ninguém quer pagar imposto, essa é a verdade. Quer pagar porque tem que pagar. Paga porque tem que pagar. Às vezes atrasa, às vezes não tem dinheiro. Fica esperando uma anistia, um acordo, os mais espertos. E nós, trouxas, que vamos pagando, e não vemos um resultado. De vez em quando tem resultado, o pessoal toma uma grana aqui, toma uma grana ali, porque sabe que existe impunidade. Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas você sabe que é assim. Aqui no Brasil, e em outros países também, mas aqui atingiu um nível assustador.
Vamos ver o Globo. Incentivos e queda de juro vão elevar venda de carro em 2024. Programa de crédito para as montadoras e baixa da Selic fazem setor prever alta de 12%. Ué, não era para diminuir venda de carro, petróleo? Eu me lembro que tinha fatores como o início da queda de juros e o programa de incentivos do governo para a produção de unidades menos poluentes levam o setor automotivo a projetar um aumento de pelo menos 12% na venda de carros no país este ano. O setor já teve alta em 2023, quando o mercado de veículos elétricos, ainda incipiente, dobrou de tamanho. Pronto, aí vejo o ranking atualizado dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Aí a Vera Magalhães, olha o título da Vera Magalhães: extrema-direita fica órfão sem caos de Bolsonaro. Tem aqui o Bernardo Melo Franco dizendo: ataques a Júlio Lancelotti têm viés eleitoral. O padre Júlio Lancelotti, um sacerdote que tem desenvolvido um trabalho extremo, extenuante, persistente, com populações de rua, e por isso encontra ódios, especialmente na extrema-direita. Até a extrema-esquerda não gosta dele, não, porque acha ele religioso demais. Gostariam que ele estivesse fazendo uma revolução comunista, por exemplo. O padre Júlio desenvolve a tarefa dele, a Câmara Municipal de São Paulo resolve fazer uma CPI sobre ONGs e quer convocar o padre Júlio, que não tem verba oficial. Então o padre Júlio se revoltou e se criou uma espécie de um ambiente contra a convocação do padre Júlio, que é vista, né, vamos encostar o padre na parede, que é vista como uma espécie de vingança, de castigo contra o padre. Pelo jeito, estão tirando vereadores que perceberam que o padre é popular, estão tirando as suas assinaturas desse pedido de CPI, e dizem, né, os que acompanham a Câmara Municipal de São Paulo, que parece que vai naufragar a CPI inteira. Não era bom que naufragasse, né? Nessa coisa das ONGs, se a gente sabe, né, ouve o tempo todo, tem muita coisa acontecendo. Olha o Estadão aqui. Após crítica de Tarcísio a câmeras da PM, governo Lula desengaveta o plano. Você vê que tem um componente político nessa história. Primeiro, inventaram lá, inventaram as câmeras, o governo inventou as câmeras. Aí veio o Tarcísio e disse que não ia colocar. Depois o Tarcísio disse que ia colocar. Agora ele está dizendo, quer dizer, isso é as pressões, né? Agora ele está dizendo que vai colocar, mas não vai comprar mais. Aí o governo federal percebe que há uma tendência positiva a favor das câmeras. No começo se dizia o seguinte: não, isso vai inibir a polícia. Agora dizem que há uma estatística que a polícia quer as câmeras. Por quê? Primeiro, porque corrige tecnicamente trabalhos policiais. E segundo, porque protege o policial contra falsas acusações de violência, etc, etc. Pelo menos é essa a notícia. Então, o Lula e o pessoal dele vislumbrou que a câmera pode agradar, e eles que não gostavam das câmeras, né, resolveram agora desenterrar, desengavetar o plano. Olha, após crítica de Tarcísio a câmeras, na PM, governo Lula desengaveta plano.
proposta feita há um ano pelo então ministro Flávio Dino, previa verba a estados que adotassem equipamentos, mas não saiu do papel. Política. Câmera não inibe policiais, inibe os maus policiais. Isso a gente não quer que saia matando aí, nem pode, nem deve, né? Então a Câmara protege o cidadão. E o fato de você ter câmera não proíbe que você melhore o aparato preventivo e repressivo das polícias. Isso que as esquerdas brasileiras não gostam de lidar, esse aparato repressivo e esse aparato preventivo, muita polícia na rua, gente presa, gente pobre presa, tem uma visão toda angelical da bandidagem e não quer saber muito de trabalhar as polícias. Então, fazem circunlóquios, análises, a pobreza, questões que envolvem o crime e tal. Claro que tem várias outras questões, mas você não pode ficar nela enquanto as pessoas querem sair nas ruas, querem poder usar os seus telefones tranquilamente, querem voltar para casa, né? Então, não são excludentes. Você pode ter a câmera nos uniformes e pode ter uma polícia eficiente trabalhando. Eficiente quer dizer uma polícia que cuide da prevenção, que cuide da repressão, que cuide da investigação, porque a investigação aqui é raridade na Polícia Civil, raridade. Dão um pau no sujeito e ele, já antes de tomar o pau, agora o malandro assina todas as confissões e depois diz para o juiz que foi forçado. Isso não tem testemunha, não tem investigação, não tem prova, não tem nada, o juiz solta. E depois diz o seguinte: nós prende, a justiça é a sorte, nós prende. Não é bem assim. É a legislação. O juiz olha e vê que aquilo não está conforme a legislação e tem que soltar mesmo. Tem que funcionar de acordo com a legislação. Assim é a democracia. Assim é a democracia. A obediência às leis. Não gosta da lei? Modifica. Agora, não pode matar, não pode bater, não pode chutar, né? Como a gente vê muitas vezes, as câmeras, essas câmeras que são dos últimos 10 anos, estão mostrando muita coisa que a gente não via. E a gente tem visto arbitrariedades policiais. Mas a arbitrariedade é exceção. As polícias civis e militares, que têm pouco equipamento, que ganham mal, realizam um trabalho até que muito bom no Brasil. Aqui não dá para aguentar essa maré imensa de violência e criminalidade que o país está vivendo. Agora, você não pode culpar policiais e policiais militares, bombeiros, etc., a maioria, salva-vidas, a maioria deles com grandes trabalhos prestados. Você não pode comparar ao mau elemento. Quando há um bom trabalho, é normal. O jornal, as televisões não mostram. Porque é normal, o policial prendeu, se não tem uma cena movimentada, então o policial prendeu o ladrão de telefone e tal, tinha 300 telefones na casa dele, fica uma notinha desse tamanho. Agora, quando tem uma reação e tudo... Ontem tinha um material no programa do Datena que eu vi, que nos Estados Unidos uma juíza está lendo uma sentença e o réu pula para cima dela sobre a mesa e cai a bandeira americana em cima da juíza. E um horror. E aí o Datena dizia, lá nos Estados Unidos, quando acontece isso, no mínimo prisão perpétua.
Não é assim, viu, Datena? Tem muita coisa lá problemática, não é só aqui, não. E as pessoas chiam também. Deixa eu ver o que mais que está faltando aqui para gente. O valor. O valor dá uma manchete política aqui, ó. No 8 de janeiro, reação conjunta dos três poderes rechaçou o golpismo. A extrema-direita acha que foi uma baderna lá, que não foi golpismo. Agora, você vai lendo as histórias, elas vão dando um susto na gente. Tem a entrevista do ministro da Justiça, é como se fosse, né, do doutor Alexandre, dizendo que ele seria enforcado em praça pública. Claro que precisa confirmar essa versão, uma versão dele, responsável pela posição de ministro do STF que ele tem, tudo questionado, né? Mais ou menos, mas agora que ele seria enforcado, que os planos, provavelmente ele tem acesso aos planos disso, né? Provavelmente ele tem acesso aos planos. Oriente Médio. Estado Islâmico reivindica a autoria de atentado que matou 84 no Irã. Estavam lá homenageando um general vítima de um assassinato premeditado dos Estados Unidos através de um drone, etc. Um general importante, né, e popular no Irã. E aí, duas explosões feriram, aquela coisa do terrorismo. Eles foram vítimas do próprio veneno que eles usam através das suas marionetes, o Hezbollah e o Hamas. E aí, logo culparam Israel, os Estados Unidos, subiu um ayatollah, aquele barbudo com o turbante e tal, e Estados Unidos e Israel, vamos vingar e tal. Aí vem o Estado Islâmico. Aí você pergunta, eles são islâmicos também, por que eles brigam entre si? Meu amigo, as religiões têm brigado muito entre si. Você pode olhar o cristianismo, por exemplo, que tem diversas facções, diversas linhas. Por exemplo, na Inglaterra, né, nas duas Irlandas, se matavam protestantes e católicos. São cristãos. Mas lá o islamismo também tem diversas linhas, acusações, uma corrente acusa a outra de idolatria, enfim, no fundo, não muito no fundo, essas religiões têm servido de massa de manobra política. E aí você tem você tem uma linha que está só na Arábia Saudita, você tem uma linha no Egito, são diversas linhas, eu não vou enumerar, até porque eu não sei todas, quando eu preciso mencionar eu vou buscar, que tem diferenças supostamente de análise do mesmo texto que é o Alcorão. Enfim, o Estadão tem um editorial assim, o absurdo calendário das emendas. Se o problema não começou com Lula, resolvê-lo é sua responsabilidade. Ele precisa investir mais na relação com os parlamentares e convencê-los a apoiar as políticas públicas. Queriam criar um calendário para liberação de emendas. É a única coisa que o Executivo tem, falando em baixa política, né? Eu libero a emenda, você tem direito, eu libero se eu tiver dinheiro e eu que sei se eu tenho dinheiro ou não tenho, entendeu? E libera quando precisa. Agora, queriam tirar isso
executivo está chiando. Deixa eu ver. O noticiário. Para contrapor Tarcísio, o governo retoma plano abandonado por Dino. Após o governador de São Paulo criticar o uso de equipamentos corporais pelos policiais militares, o Ministério da Justiça diz que proposta de lei sobre o assunto está em análise na Casa Civil. Precisa tomar cuidado na Casa Civil, porque esse assunto é um assunto estadual. É um assunto estadual, vai de novo acontecer aquela invasão de atribuições entre poderes e aí entre estados e governo federal. Eleição levará 3 secretários de Tarcísio a deixar o governo até junho. Helena Reis, de Esportes, Sonaira Fernandes, Mulher, e Gilberto Nascimento Júnior, do Desenvolvimento Social, devem sair. São os movimentos em direção à eleição, às eleições para vereador, para prefeito. Com indenização de férias, Juíza do Rio recebeu mais de 1 milhão em um mês. Reparação por férias não gozadas e venda de dias de repouso remunerado não usufruídos elevaram o subsídio da magistrada. Se ela deixou acumulado, eu não quero fazer um julgamento se ela tem razão, se a legislação permite isso. Agora, que essas legislações que a gente assiste, isso tem coisas recentes, têm sido feitas com um veso assim, dirigido para o benefício? Tem. Tem gente que está descendo o pau na juíza, na justiça. Eu vou devagar. As coisas não são assim. Se ela realmente passou 20 anos, 30, 40, trabalhando e tem direito a tudo isso, ela tem direito de receber. Eu não conheço o caso mais profundamente, mas deixo o benefício da dúvida. MP do Ceará paga 16 milhões e 400 mil reais em gratificações de Natal. Aí eu já fico... O Ministério Público do Ceará desembolsou... Não, o Ceará é um estado rico. Está todo mundo muito bem no Ceará, não falta comida. Então, pega esse dinheiro, em vez de gastar com assistência social, porcaria, remédio, dá para o Ministério Público. O adicional foi pago em 2 parcelas nos meses de junho e dezembro do ano passado. Gratificações natalinas aos promotores, não é o funcionalismo, aos promotores e procuradores. E aí tem uma música do Luiz Gonzaga, não, no Ceará não tem disso não. Aí os irmãos cearenses estão brigando na cúpula do seu estado. Isso, precisavam os dois sentar com um bom analista, isso é coisa da infância, né? Coisa da infância lá, e aí os partidos estão pagando. STF cobra juízes por decisão sobre Eletrobras. Desembargadores suspenderam a Assembleia que votaria incorporação de Furnas à Eletrobras em razão de uma ação movida pela Advocacia Geral da União. Por que será? Será que o Lula influiu? Deixa eu ir virando aqui. Venda de carros deve ter alta de 12%, isso a gente já disse. Eu acho interessante que as pessoas tenham carro, é uma benesse da democracia. Agora precisa criar vias também, né? Porque as vias são as mesmas e os carros, né, cada vez aumentam mais. Aumenta o número de veículos. Estado Islâmico reivindica a autoria de atentado que matou 84 no Irã. Organização terrorista sunita, uma das linhas, né?
tem histórico de ataques contra xiitas iranianos. O ataque ocorreu durante homenagem a general morto por um drone dos Estados Unidos em 2020. Essa história, esse assassinato israelense promovido no Líbano contra o segundo homem do Hamas, esse tipo de acontecimento que permeia a guerra que acontece na faixa de Gaza, basicamente, atinge Israel também, mortes, né? Crianças, falta de hospital, caos. Também a guerra na Ucrânia mobiliza, está todo mundo envolvido em todas essas guerras, né? Os Estados Unidos está até aqui, ó, envolvido no Oriente Médio. O secretário de Estado vai fazer hoje uma outra viagem a Israel, tudo isso. O pânico agora é que com as manifestações do isso possa se transformar, possa ampliar as guerras locais. Aí não tem brincadeira. Então, as guerras locais, isso envolve as grandes potências, ninguém sabe onde isso pode chegar. Vaticano diz que bênção a casal gay não é herética, nem pode ser negada. Lá na igreja, nos vários apoios e desapoios da igreja, que tem uma linha progressista, uma linha mais conservadora, aí, isso virou cavalo de batalha. Eu não vi, virou um cavalo de batalha. Em resposta a críticos, Dicastério diz que a aplicação cabe a cada bispo, mas não negação total. E conferências não podem adotar doutrina pastoral diferente da aprovada pelo Papa. Eu não sei o que é dicastério. Tem uma dicastério para a doutrina da fé, acrescenta até um exemplo do que seria a bênção pastoral, na qual o sacerdote formula oração. Aí tem a oração, que eu não vou repetir. Declaração, eu preciso esclarecer você, eu acho que, como eu, muita gente não sabe o que é dicastério. É uma coisa interna da igreja, deve ser, não, precisa trabalhar com exatidão aqui. Eu estou tentando achar, mas não vejo uma explicação do que é dicastério. Vai ver que o repórter sabia e não quis nos brindar com uma explicação. O Boris é burro mesmo. Eu não sei, quando eu não sei, eu confesso. Dá para ver o que é dicastério aí, Fernando, por favor? Dicastério. Coaraci, a aposta da Unicamp na era da inteligência artificial e dos cálculos rápidos. Você viu, vai sair os novos computadores, eu não sei quando, que vão sair aí de uma das fábricas. Vem do grego e significa juízo, o nome dado para os departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana. É o nome dado pelo governo da Igreja, ao governo da Igreja Católica que compõe a Cúria Romana. Entendeu? Entendeu? Quem é acostumado com... Gilmar Mendes reconduz Edinaldo à presidência da CBF. O Gilmar percebeu que vinha uma catástrofe, porque isso é uma arrogância da área de esportes. A área de esportes no mundo não quer, e isso está no papel, que a justiça, chamada justiça comum, se envolva em assuntos internos do esporte. E aí o Edinaldo foi tirado por uma decisão da justiça comum. E aqui tinha lá recursos,
O decano do STF restitui cargo ao dirigente após pareceres da PGR e da AGU que alertaram para o risco de o Brasil ficar fora da Olimpíada. Essa era a punição. Até hoje, é hoje o último dia. E aí estavam preparando tirar o Brasil da Olimpíada. É fácil, era só consultar o dicastério e pronto. Ano terá 2 superluas e 2 eclipses parciais, dizem cientistas. Tem um menino nos Estados Unidos que conseguiu resolver um jogo que ninguém resolvia no mundo todo. Edinaldo voltou. Tem um negócio chato aqui: morte de urso polar por gripe aviária registrada. Tem uma morte de uma artista, atriz e cantora Denise Assunção morre aos 67 anos. A atriz e cantora despontou na vanguarda paulistana nos anos 1980 na banda Isca de Polícia, do irmão Itamar Assunção. Esse era aí, talvez não tenha tido em vida as homenagens que mereceu. Grande artista. Ela tratava um câncer no intestino. Irmã do Itamar Assunção, que já nos deixou, a Denise Assunção. Está aqui uma foto dela. E sumiu aqui. Pronto, já voltou. Ao vivo é assim, quem sabe faz, quem não sabe faz também. Bom, vamos... Ai, meu Deus. Aqui é maluco, mas é divertido. Vai sair nos computadores de determinadas fábricas mais uma tecla. IA, Inteligência Artificial. É a Microsoft. Você vai ter o botão que você aperta, apertou, entre na inteligência artificial. A de burrice já existe há muito tempo. São todas as outras. Eu me incluo nisso. Bom, quem tomou café? Claire José, Meire Riederer, Beto Matias, Levi Emanuel ou Emanuel, Fátima Almeida, Aldo Ortolani, Ricardo Vargas, Mário Henrique, Josi Furtado ou Josi Furtado, Sérgio Simplício, Sônia Costa, Selmar Garcia, Altino Souza, Gelson Litch, Oscar Chiapano, Onildo, é o Alexandre, está reclamando. Essa piada que você soltou, eu não vou soltar a piada, negócio de corda, gastar corda. Onildo Machado, de Lages, Zélia Mazeto, de Carlópolis, Giovanni Mendes, de Ponta Grossa, Messias Ribeiro, de Campo Formoso, na Bahia. Muito governador, muito deputado, especialmente os bolsonaristas, não devem comparecer nessa efeméride que marcará a data do 8/1, quando se tentou um golpe contra a democracia, e nós estamos agora recebendo informações de atos atinentes a esse tal golpe, né? Inclusive a enforcamento de um ministro do STF, né? Coisas gravíssimas e que merecem uma marca na história brasileira. Pode ser o Lula, o presidente, possa ser quem for. Tem gente achando que isso é colocar uma azeitona na empada do Lula. Eu não acredito nisso, eu acho que é algo realmente a ser marcado numa história onde a legalidade, muito capitaneada pela justiça brasileira, teve um papel importantíssimo na manutenção da democracia brasileira, que não é o que a gente quer, mas
está se tornando. Pode não ser o melhor regime, mas ainda é o menos pior. Pessoal, é preciso passar o Brasil a limpo. Muito obrigado por sua atenção, um grande abraço, até amanhã.